Manhã no... Hoje é aniversário de Manaus. A capital do Amazonas está completando 347 anos e recebendo muitas homenagens. Nós, do Manhã no Ar, não poderíamos deixar de registrar nosso amor pela cidade e os nossos quadros semanais. Vamos mostrar por que Manaus é tão cheia de particularidades. No quadro A Vaga é Sua, desta segunda-feira, 24 de outubro, a gente mostra como é o dia a dia, as dificuldades e as alegrias de quem escolheu uma profissão que é bem a cara do manauara. O canto da passarada é o despertador natural de quem vive aqui. Mas Dona Jandira já está acordada há muito tempo. Pescador que se preze tem que levantar de madrugada. No dia normal a gente pesca mais ou menos de 3 horas até 3 horas da manhã, assim, né? 3 horas da manhã até 6 horas. O que dá mais trabalho, ser pescadora ou ser dona de casa? Os dois. Ser os dois. Os dois dá trabalho, né? Ela mora na comunidade São João, em Iranduba. O trabalho dessa família ajuda a abastecer as feiras de Manaus. Com muito suor, Jandira e Francisco conseguiram sustentar os 6 filhos. Aqui é mais caro do que na cidade, aqui. Olha, em Manaus, 1 quilo de feijão é R$10, aqui é 15. Por exemplo, uma botija de gás, lá é 50, aqui é 70. Por isso tem que pescar muito peixe. Por isso tem que pescar muito. Tem dias que é preciso voltar ao lago mais de uma vez. As remadas calmas e constantes dão o prumo na canoa. O olhar de quem sabe o caminho dos peixes e como surpreendê-los, seja com a tarrafa ou com a malhadeira. Jandira e Francisco pescam juntos há 26 anos. E é graças a essa sintonia que eles conseguem todos os dias levar comida à mesa dos filhos e de muitas outras famílias. Isso dá muito orgulho para o casal. Já vejo, eu vendo para a comunidade aqui, poxa, o teu peixe é muito gostoso, é muito bom. Aí a gente fica alegre, né, de poder servir outras pessoas, né? Na Feira da Manaus Moderna, a variedade de peixes surpreende. Cunaré, tambaqui, pescada, aruanã, tambaqui, pirapitinga, mapará e tucunaré. É uma das riquezas amazônicas, motivo de orgulho para os manauaras. Existe no mundo peixe melhor que o peixe que a gente come aqui em Manaus? Não. Peixe melhor se encontra aqui no estado do Amazonas, né? É um orgulho pra gente. É um orgulho, é que nós temos. Nem bacalhau ganha, o senhor provou bacalhau já? Nem bacalhau ganha. Já provei já o bacalhau já, mas não gostei não. É melhor o pirarucu seco nosso aqui mesmo do que o bacalhau. E o jaraqui? Sozinho ele representa 60% do mercado de pesca artesanal. Tão tradicional que deu origem a um ditado famoso no Amazonas. Quem come o jaraqui não sai mais daqui. Vende mais que pão quente. Não é mentira não. Toda essa fartura vem do trabalho de aproximadamente 130 mil pescadores amazonenses. É pouco diante do potencial pesqueiro do estado. Porque a gente vê que, vamos citar nosso estado aqui vizinho, o Pará, tem quase 300 mil pescadores, né? E aqui, o estado do Amazonas, tem muitas comunidades bem distantes que eles ainda precisam de um documento. Então, ainda existem muitos pescadores ribeirinhos que precisam ser cadastrados. Eu acredito que ainda desses 130 mil, existe cerca de mais uns 50 mil que precisam ser alcançados, que precisam regularizar documentos e que precisam ser alcançados pelo poder público, porque nós não éramos para cadastrar esses pescadores, a responsabilidade é do governo federal. Hoje qual é o gargalo ou quais são os principais gargalos que o pescador enfrenta no Amazonas? Um dos gargalos é a linha de crédito do pescador. A falta de frigoríficos e de mecanismos para industrializar o setor também prejudica essa, que é uma das profissões mais tradicionais da cidade. O pescado é para estar na merenda escolar, mas de forma processada, porque não podemos também colocar um peixe com espinha por causa das crianças, né? No aniversário de Manaus, eles torcem por dias melhores, com a paciência que só eles sabem ter.
Quando às vezes a gente pesca na malhadeira, tem que esperar, né? Quando a gente não vai sem a tarrafa, tem que ficar paciente, esperando quietinho no canto lá para o peixe cair, né? Que exemplo lindo, né? Imagens lindas que mostram um pouco dessas pessoas humildes que escolheram ter uma vida na zona rural da cidade, que sobrevivem através do seu trabalho, sem afetar, sem prejudicar a natureza. A gente aproveita esse momento para parabenizar a cidade de Manaus. São 347 anos, a gente sabe que a cidade tem muitos problemas ainda a serem superados, mas é uma cidade rica, uma cidade farta, uma cidade que tem um povo maravilhoso, um povo trabalhador, que acolhe muito bem as pessoas. Eu sou um exemplo disso, moro aqui há 10 anos e me sinto já uma manauara de coração. A gente aproveita para parabenizar a cidade, mas principalmente o povo manauara ou manauense, as pessoas que fazem essa cidade ser o que é, e parabenizar esses 347 anos. E olha, a partir do próximo mês começa o Defeso no Amazonas e esse ano o pagamento do benefício será feito em dezembro pelo INSS. O órgão já iniciou o cadastro dos beneficiários, mas para isso o pescador deve procurar a associação ou a federação que estiver ligado o quanto antes. O INSS, órgão responsável pelo seguro-defeso, convocou todas as entidades ligadas aos pescadores para explicar como está sendo feito o requerimento do benefício. Antes, todo o processo era feito pelo Ministério do Trabalho, MTE. Agora, com o repasse para o INSS, a expectativa é que o acesso ao seguro-defeso se torne mais fácil e seguro. As entidades representativas estão mais perto do pescador, eles têm um acesso mais facilitado por elas, então eles entregam o requerimento na entidade, entregam a documentação e eles repassam para a gente e a gente faz o processamento desses requerimentos, otimizando assim o trabalho e facilitando o benefício, o acesso ao direito para o pescador artesanal. O seguro-desemprego do pescador artesanal é uma assistência financeira temporária no valor de um salário mínimo por mês, paga enquanto durar o defeso, período em que a pesca é proibida para preservação de espécies. As principais exigências são exercer a atividade de forma exclusiva e sem interrupções nos últimos 12 meses, ou desde o fim do último defeso, e comprovar a venda do pescado ou o pagamento da guia de recolhimento à Previdência. O novo procedimento começou dia 15 deste mês e até agora a procura foi pequena entre as mais de 94 mil pessoas que vivem da pesca no Amazonas. É importante frisar que as associações, as colônias e os sindicatos eles precisam entregar o mais rápido possível, porque entregando o mais rápido possível também nós vamos entregar esse processamento também de uma forma bem célere. E ontem, no início da tarde, todas as zonas da cidade foram afetadas por um apagão. Moradores de diversos bairros de Manaus relataram a queda de energia, que atingiu também Manacapuru, Presidente Figueiredo e outras cidades da região metropolitana de Manaus. De acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, o problema ocorreu no linhão Tucuruí-Manaus por volta de 1h da tarde. O fornecimento só começou a ser normalizado no início da noite. A falta de energia também prejudicou o abastecimento de água. As estações de tratamento da Ponta do Ismael, na Compensa, e da Ponta das Lajes, no Distrito Industrial, responsável por abastecer a maior parte dos bairros da cidade, ficaram sem energia. O serviço de telefonia móvel também foi afetado. E alunos que prestaram vestibular para a Universidade Estadual do Amazonas também foram prejudicados por conta desse apagão que atingiu a capital e alguns municípios da região metropolitana. A reitoria da universidade anunciou em coletiva, na noite desse domingo, o cancelamento do primeiro dia de provas. Vamos ver. A reitoria da Universidade do Estado do Amazonas anunciou na noite deste domingo o cancelamento do primeiro dia de provas do vestibular. A medida foi tomada após ficar constatado que o apagão que atingiu Manaus e alguns municípios da região metropolitana afetou o desempenho dos candidatos. Cerca de 4 locais de provas aqui na capital tiveram registros de desordem, falta de iluminação e barulhos durante o período em que o exame era aplicado. Nós tivemos hoje uma queda de energia que durou várias horas, ocasionada pela queda do linhão Tucuruí-Manaus. Tivemos um razoável prejuízo na capital, em que pelo menos 4 unidades tiveram graves problemas. Temos também falta de energia em diversos municípios do interior, porém com o dano estimado menor. À medida em que não é possível oferecer a mesma condição a todos os 82 mil candidatos, que é preciso tomar uma posição firme e rápida
tomei essa decisão. Segundo dia do vestibular mantido, conforme calendário e conforme o edital. A data prevista para a aplicação das provas é dia 15 de novembro para mais de 82 mil candidatos que se inscreveram no vestibular da UEA. E, portanto, o primeiro dia, que teria sido ontem, foi cancelado. Fica 15 de novembro, mas hoje, o segundo dia das provas da UEA em todo o Amazonas, vão ser realizadas normalmente. Então, você que está inscrito, vai e participa da prova normalmente, que a prova de ontem é que será remarcada. A de hoje não vai sofrer nenhum tipo de alteração. E na tarde de ontem, um problema de fornecimento de energia provocou um apagão aqui na cidade. Em alguns locais, a falta de energia comprometeu até o abastecimento de água. A situação causou revolta em moradores de algumas áreas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Carol Queiroz. Olá, bom dia, Carol. O fornecimento de energia já foi restabelecido em todos os bairros? Ainda existe alguma área da cidade que precisa desse atendimento normalizado? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, olha, já tem energia na cidade toda, viu? Pelo menos isso é o que diz a Eletrobras, Amazonas Energia. O serviço foi restabelecido ontem mesmo. Como a gente sabe, né, na casa de todo mundo acabou faltando energia. Isso causou realmente revolta em muita gente. Por exemplo, no Alvorada, a gente tem até imagens aí de um vídeo que foi enviado para nós. No Alvorada, os moradores ficaram revoltados, acabaram fazendo uma espécie de manifestação por lá, fecharam a rua, acabaram ateando fogo aí, né, em alguns materiais para chamar a atenção. Eles queriam o religamento da energia. Na verdade, ontem muita gente não sabia ainda as causas, o que é que tinha acontecido. Muita gente nem sabia que era na cidade toda, né, esse apagão. A informação foi chegando só horas depois que muita gente viu que vários bairros aí estavam sem energia. Esse tumulto que aconteceu em Alvorada durou mais ou menos umas 2 horas e depois tudo foi resolvido. Agora, olha, Adriane, quem vai explicar para a gente realmente o que é que aconteceu, o problema que aconteceu, deixar todo mundo tranquilo aí, sabendo de todas as informações, é o Paulo Maciel, que está aqui comigo, que é diretor de operação da Eletrobras Amazonas Energia e que vai explicar isso para a gente. Bom dia, Paulo. Então conta pra gente, o problema foi mesmo no linhão Tucuruí, Manaus? Por que isso aconteceu? Bom dia, Carol. A Eletrobras Amazonas detectou através do centro de operação que às 1h28 da tarde, no horário de Manaus, tivemos o desligamento do sistema interligado que chega até Manaus, no linhão Tucuruí-Manaus. O ONS confirmou essa informação para a Eletrobras e, assim como todos os consumidores, toda a população de Manaus, a Eletrobras, a Amazonas Energia também foi afetada com esse desligamento. Vamos deixar claro que o problema não se originou dentro do estado do Amazonas e sim no linhão Tucuruí e Manaus. Mas ontem mesmo todas as nossas equipes entraram em contingência e ontem mesmo, durante o dia, tivemos a religação em toda a cidade de Manaus. Com 70% da carga do nosso consumo já tinham sido religados com 40 minutos e alguns locais pontuais foram trabalhados em subestações e alimentadores, circuitos alimentadores que atendem a cidade de Manaus. Foi por isso que a energia, então, foi voltando gradativamente aí nos bairros da cidade. Isso é feito assim mesmo, normalmente é assim, né? Gradativamente a energia é redistribuída. Agora, Paulo, você explicou para a gente, o problema não foi aqui em Manaus, é o problema no linhão que vem de fora, né? E por isso nem é a Eletrobras Amazonas que cuida disso e que sabe, por exemplo, as causas, é a ONS, é isso? Correto, Carol. O operador nacional do sistema, ele é o responsável por operar o sistema interligado nacional, não só para Manaus, para todo o sistema nacional, todo o Brasil é comandado por esse órgão, no qual nos informou preliminarmente que trata-se de uma descarga atmosférica, ou seja, um raio que afetou o linhão e que ocasionou o desligamento. O ONS religou o linhão às 2h06, horário de Manaus, e no qual nós começamos a retomar carga. Nós estamos falando de 24 subestações em Manaus, são cerca de 280 circuitos alimentadores, e volto a repetir que em 40 minutos já tínhamos restabelecido 70% da nossa carga. Foram afetados também as cidades de Iranduba e Manacapuru, que também, dentro de 2 horas, as duas foram normalizadas. A
Certo, Paulo, olha, obrigada pelas informações. Então, para você, né, fica aí a informação, na verdade, um raio acabou caindo. Ontem a gente viu mesmo que o tempo estava fechado, choveu em várias zonas aqui da cidade, né, uma causa inerente à vontade de todos nós, inclusive da empresa, uma causa externa e natural, né, que acabou provocando aí essa falta, essa queda de energia aí em todas as zonas da cidade. Como já foi falado, né, o sistema de abastecimento de água também ficou prejudicado, bem como o sistema de telefonia móvel, porque são serviços que dependem também do abastecimento de energia para funcionar normalmente, mas a gente tem informação de que isso também já foi restabelecido. Adriane, volto com você. Carol, eu tenho uma curiosidade em relação a esse apagão de ontem. Se porventura alguém teve prejuízos, né, queimou eletrodoméstico, alguma coisa desse tipo, por se tratar de um fenômeno natural, dos raios que atingiram a rede, a Eletrobras, a Amazonas Energia, ainda assim dá o suporte a essas pessoas? Qual o procedimento? O que essas pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo, queimaram algum eletrodoméstico em casa, devem fazer? Podem procurar a empresa? Paula, Adriane, tem uma pergunta para passar aqui para você agora. Se tratando de uma causa natural, de um raio, né, a pessoa que porventura teve algum prejuízo na sua casa, né, queimou algum eletrodoméstico, alguma coisa do tipo, mesmo se tratando de uma causa natural, a Eletrobras dá o suporte? Como é que a pessoa deve proceder num caso como esse? Você sabe nos informar? Ótima pergunta, Adriane. Com relação a danos em equipamentos ocasionados não só pelo desligamento de ontem, que foi externo à ação da Eletrobras Amazonas, mas a responsabilidade da nossa distribuidora, ela é regida por resolução, no qual o consumidor tem direito a solicitar o ressarcimento de equipamentos, né? Pode ligar para o nosso telefone, o 0800 701 3001, registrar o horário, o dia e os equipamentos danificados, que num prazo máximo de 15 dias ele é acionado, vai ter uma vistoria da nossa equipe no seu padrão, com relação a aterramento, segurança, e aí o consumidor tem o seu bem ressarcido aí, ou no mínimo reparado, que essa é uma responsabilidade da Eletrobras Amazonas, não apenas com relação aos desligamentos internos da Eletrobras, mas também até a fenômenos naturais, Carol. Olha, que bom. Então repete para a gente, por favor, Paulo, o número que o consumidor pode entrar em contato. É o 0800 701 3001, esse é o nosso teleatendimento ou call center. Tá certo, obrigada. Adriane, respondido. Obrigada pelas informações, Carol. E vamos ver o que já foi notícia até agora, aqui no Manhã no Ar. Menino de 7 anos desaparece depois de cair em um bueiro no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. A criança, identificada como Gustavo Silva Araújo, brincava na rua quando foi sugado. 4 viaturas e 10 homens do Corpo de Bombeiros atuaram nas buscas pelo menino, encerrados no fim da tarde deste domingo. A criança continua desaparecida. Pane no Linhão de Tucuruí causa apagão em Manaus e em municípios da região metropolitana. Falta de energia causou revolta nos moradores do Alvorada, que ficaram sem o fornecimento por mais de 4 horas e fecharam uma das avenidas do bairro. A energia foi restabelecida no fim da noite e a via liberada. Assaltantes levam cerca de R$ 3.000 de um supermercado localizado na zona leste da cidade. Além da renda dos caixas, os celulares de alguns funcionários também foram roubados. Universidade do Estado do Amazonas cancela primeiro dia de provas do vestibular. Exame foi comprometido por causa de apagão que atingiu Manaus e região metropolitana. A prova foi remarcada para o dia 15 de novembro. Candidatos à Prefeitura de Manaus participam de debate na Rede Calderaro de Comunicação. Arthur Neto e Marcelo Ramos ficaram frente a frente por cerca de 1h30 e debateram temas como saúde, uso do dinheiro público, transporte coletivo, entre outros. A votação para o segundo turno acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. E nós estamos recebendo a participação do nosso telespectador através das nossas redes sociais, o Facebook do Manhã no Ar, que é só acessar lá no Facebook, colocar Manhã no Ar, deixar sua pergunta, a sua sugestão. Muita gente estava em dúvida ainda há pouco sobre o procedimento para conseguir ter algum reparo em eletrodomésticos, algo do tipo. A gente explicou ainda há pouco, é só ligar no 0800, no serviço de atendimento da Eletrobras Amazonas Energia, mas você também pode ir a qualquer um dos PACs ou na sede que funciona lá no centro da cidade e também fazer o seu procedimento em loco. E agora nós vamos ao vivo lá para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Adeilson Albuquerque, que está ao vivo por lá. Olá, Adeilson, bom dia.
Oi, Adriane, bom dia para você e parabéns para nossa belíssima Manaus. Ainda há pouco eu dei os parabéns aqui para essa cidade morena, essa cidade do calor, mas uma cidade muito agradável que acolhe muito bem as pessoas. Eu me sinto muito acolhida aqui. Ah, sem dúvida nenhuma. Você que não é aqui de Manaus, né? Você que é do Maranhão. Isso. Aliás, assim como você, muita gente vem de outros estados. Eu não sou manauara, eu sou de Parintins, sou parintinense, sou amazonense e me sinto muito acolhido também. Cheguei aqui no início da década de 90, nos anos 90, e sou muito grato por tudo que tenho conquistado aqui. Não sou eu, como toda a minha família, e muitas outras pessoas também que vêm para Manaus e são assim muito bem recebidos. É muito bom morar aqui na capital do Amazonas, apesar de alguns desmandos, né? Mas a gente vai vivendo e o melhor de tudo é que Manaus vive para todos nós também. Quem não tem muito o que comemorar hoje são alguns moradores lá no bairro Mutirão, que realizaram inclusive um protesto por falta d'água. O problema ali é que eles estavam 15 dias sem abastecimento de água. Pois é lá da rua Itaitê, que é a principal via, a principal avenida do bairro Amazonino Mendes, o Mutirão, na Zona Norte, fronteira com a Zona Leste. Inclusive, esta rua, ela liga a Zona Norte com a Zona Leste, ali a Grande Circular. Inclusive, a gente vê imagens aí, ó, dos moradores jogando paus, pneus também. Fizeram ali uma espécie de barricada na principal via, que é a Itaité. Esse ponto aí é o que liga ali a Avenida Grande Circular. Neste ponto aí, o fluxo de veículos é bem tenso. A gente via que, inclusive, a própria polícia chegou por lá para tentar minimizar a situação. A gente sabe, a gente não concorda com a forma de protesto, no caso, atrapalhar o ir e vir das pessoas, algo constitucional, porém, eles fizeram isso porque não aguentaram mais. Eles disseram, inclusive, Adriane, que entraram em contato com a empresa responsável, né, sobre isso, não tiveram uma resposta. 15 dias não são 15 minutos nem 15 horas, são 15 dias e eles não aguentaram. Na noite de sábado, madrugada de domingo, resolveram fazer isso, essa barricada aí, botaram fogo, atearam fogo em paus, pneus, e aí acabaram fechando essa rua aí, a principal do bairro Amazonino Mendes, que dá acesso ali para a Avenida Grande Circular. Apenas um ato bem mesmo eufórico, né, como a gente vê neste momento aí, devido à falta de água. Há 15 dias, os moradores do bairro Mutirão estão reivindicando a situação por lá, Adriane. A gente entende a reivindicação dos moradores, né? Mas isso é vandalismo. Quando você obstrui o passeio público, quando você queima, quando você não deixa que a pessoa passe ali. O seu vizinho está sem água do mesmo jeito que você, né? Aí está chegando ali do trabalho, de repente não vai conseguir chegar em casa porque tem uma barricada na frente com fogo ateado. A gente tem alguma resposta já da Manaus Ambiental? Eles se pronunciaram, Adeilson, até agora? Olha, ainda não se pronunciaram. Nossa equipe, inclusive, já está aguardando uma resposta por parte dos profissionais da Manaus Ambiental. A gente espera que, pelo menos agora pela manhã, a gente dê essa resposta para trazer para os ouvintes e principalmente os moradores lá da Avenida Itaité, do bairro Amazonino Mendes. Mas a gente reforça, né, Adriane Diniz, que realmente muitos problemas existem na nossa cidade, a falta de iluminação pública, buraco nas ruas, assim como também a falta de água, mas nada é motivo de realizar um protesto como este aí, que acaba atrapalhando o ir e vir das pessoas, né? A gente concorda com o protesto, que ele é válido, é constitucional, mas a partir do momento que atrapalha aí com o ir e vir das pessoas, aí já realmente já se passa de protesto para vandalismo. A gente espera a resposta da concessionária para a gente trazer algo positivo para os moradores da rua Itaité, do bairro Amazonino Mendes. E que o manifestante ainda corre o risco de se machucar, né, num protesto como esse. O espaço está aberto aqui para que a Manaus Ambiental dê um posicionamento para esses moradores, porque também é inadmissível você passar 15 dias sem um abastecimento de água na sua casa, numa cidade que tem temperaturas aí em torno de 40 graus. Você paga por esse fornecimento de água e de repente não tem isso, né? A água é essencial, é um bem básico para a gente e a gente está aguardando uma resposta e vai cobrar da Manaus Ambiental uma resposta o quanto antes, e mais do que uma resposta, uma providência para esses moradores, para que eles deixem de enfrentar esse problema. Agora, Deus, mudando de assunto, o Ministério Público Federal quer que o Tribunal de Contas do Amazonas e a Assembleia Legislativa apurem irregularidades na gestão de recursos de saúde por parte do governo do estado. Exatamente, inclusive dois ofícios, para ser assim, mais preciso, já foram enviados. Um ofício foi enviado pelo Ministério Público Federal ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, que é o Ari Moutinho, e o outro ofício é enviado também ao presidente Josué Neto, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cobrando uma fiscalização, vamos colocar assim, bem mais afinca por parte dos órgãos fiscalizatórios aqui do Estado do Amazonas, porque, inclusive, em uma nota técnica, em um relatório realizado pelo
pela Comissão Geral de Licitação e a Controladoria Geral da União, eles chegaram à conclusão que alguns recursos financeiros que foram enviados pelo governo federal para a saúde por meio do governo do estado, que seria distribuído da forma mais correta possível, não chegou. Esse dinheiro foi enviado, sim, pelo governo federal ao governo do estado, porém, não foi mandado da forma corretamente para os órgãos. E é por isso que, inclusive, o Ministério Público Federal está pedindo essa cobrança, essa fiscalização e uma resposta, acima de tudo, por parte do Tribunal de Contas do Estado e também da Assembleia Legislativa para dar fim desse dinheiro, para onde é que foi, né? Que não chegou, por exemplo, ao destino, que no caso, a saúde aqui do estado do Amazonas. Inclusive, isso aí foi muito mais suscitado depois daquela operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal. É isso que eu lhe perguntar, essa investigação é sobre outra verba ou do mesmo processo, da mesma investigação da Polícia Federal da Operação Maus Caminhos? Da mesma operação da Polícia Federal realizada, inclusive, nos últimos dias. O relatório, a nota técnica que foi enviada aí pela Controladoria Geral da União, ela dá conta de que houve um dinheiro repassado no período de 2014 a 2016 e aí não chegou ao seu destino, no caso, a saúde pública. O dinheiro chegou ao governo do estado, porém, não chegou à saúde pública do estado do Amazonas. Foi nesse período aí que a Controladoria Geral da União enviou uma nota técnica aqui para a próprio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e também para a Assembleia Legislativa, por meio do Ministério Público Federal, pedindo aí uma fiscalização mais afinca e, acima de tudo, uma resposta. Cadê o dinheiro que ninguém sabe? O MPF cobra da Assembleia e do TCE, porque são dois órgãos que devem funcionar também como fiscalizadores, né, do governo do Estado. A Assembleia Legislativa tem essa função, além de legislar, de fiscalizar, e o Tribunal de Contas também, né, de verificar, claro, fazer a prestação de contas do Estado, verificar se há algum desvio, né? A gente espera que isso seja resolvido o quanto antes, que essa verba possivelmente desviada seja localizada e seja investida na saúde, porque a gente não pode admitir que as coisas continuem como estão. De forma nenhuma, e nós também, como profissionais da comunicação, a gente vai ficar em cima, cobrando e fiscalizando, até porque a saúde pública do Amazonas, ela pede socorro, Adriane. Pede mesmo. Adeilson, muito obrigada por sua participação, um ótimo feriado para você e para todos os nossos ouvintes. 347 anos de muita alegria, parabéns Manaus e até amanhã, Adriane. Até. E daqui a pouco a gente mostra como foi a festa do Fast Clube, que conquistou nesse sábado o segundo título do estadual depois de 45 anos. A gente também vai trazer algumas dicas culturais para você aproveitar esse feriado de aniversário de Manaus. É um instante só, não sai daí, hein?